Olá, galera dos segundos anos da Escola Laerte. Hoje nós vamos dar então início ao nosso segundo bimestre com uma matéria nova, porém muito utilizada no dia a dia em vários campos aí, na geografia, biologia, contabilidade, na física, enfim, em vários campos. Esse conteúdo sobre matrizes que nós vamos aprender agora é muito utilizado e muito importante. Bom, pessoal, como vocês sabem, nossos vídeos aqui são curtos, tá? A parte teórica a gente tenta resumir ao máximo para que não fique também tão maçante. Bom, vamos lá. Pessoal, imagine que você se depare então com uma tabela, tá? Essa tabela são as notas de 3 alunos em algumas disciplinas, ok? Então veja, resumidamente, matrizes, o que é? É você pegar os dados de uma tabela, tá? Só os números, retirá-los e colocá-los em forma de linhas e colunas. Por exemplo, eu vou pegar as notas da Ana, colocar aqui então na primeira linha. As notas do Antônio em matemática, física, química e biologia e colocar em uma segunda linha. Veja então que as matrizes elas são formadas por linhas e colunas, ok? Essa minha matriz aqui, por um acaso, ela tem então 3 linhas e 4 colunas. Então eu digo que ela é uma matriz do tipo 3 por 4 e marco aqui no cantinho, ó. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês a nota de qual aluno e qual a disciplina correspondente à linha 2, coluna 4, então vocês diriam que é a nota do Antônio de biologia, que eu estou me referindo, né? Porque segunda linha e quarta coluna. Veja, ó, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, tá? Pessoal, mais para frente vocês vão ver que é muito relacionado a linha de uma matriz com a letrinha I, tá bom? Então vai gravando isso. E coluna representado pela letrinha J. Tudo bem? Então olha só. Como uma matriz ela não tem números determinados de linha e nem de coluna, podem ser infinitas linhas e infinitas colunas, então aqui embaixo, ó, nós temos uma matriz genérica, tá? Por exemplo, essa matriz aqui, ó, é a matriz, então, vamos dizer assim, A, tá? Sempre uma letrinha maiúscula para representar, tá bom? Uma matriz. E veja que os seus elementos, ó, como a gente não sabe os valores, então o que eles fizeram? Representaram tudo por Azinho, A minúsculo, né? Professor, o que quer dizer esse 1, 1? Quer dizer que esse elemento sempre primeiro a linha e depois a coluna, tá bom, pessoal? Então esse elemento é o elemento A1, 1. Por quê? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Vamos pegar aqui em cima para vocês entenderem melhor. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, que corresponde à nota da Beatriz de Química, ele é o elemento Q, então, se eu fosse representá-lo, se eu quisesse dizer em forma genérica, ele seria o elemento A, né? Se eu chamasse essa matriz de A, então, seria o meu elemento A o quê? A, 3, 3, né? Por quê? Porque ele está na terceira linha e terceira coluna, beleza? Então veja, ó, A1, A12, A13, por quê? Porque o elemento da primeira linha e terceira coluna. Professor, mas até qual coluna então se estende?
não tem fim, né? Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, veja que ele colocou reticências, esse elemento aqui, ó, ele seria o elemento o quê? Da primeira linha. Mas qual coluna? Não sei, chamou de N, né? E aqui, ó, mesma coisa, né? A21, por quê? Porque está na segunda linha, mas na primeira coluna. Veja, todos os elementos aqui, ó, eles estão na primeira coluna. Porém, a linha vai aumentando. Então ele chega até qual linha? Não sei, então representei por M. Então essa matriz é uma matriz do tipo MN. Por quê? Porque ela tem infinitas linhas e infinitas colunas, né? Infinitas não, já é determinado, mas como a gente não sabe, então a gente representa por MN, ok? Essa matriz, pessoal, ela pode ser representada vira entre parênteses ou colchetes, tá? Por exemplo, essa matriz aqui, ó, é uma matriz do tipo o quê? 2 por 3, porque ela tem duas linhas e 3 colunas. Essa daqui é uma matriz do tipo o quê? 2 por 2, né? Porque tem duas linhas, aqui é 1 sobre 2, tá? É um número só. E aqui é 1/3, então ela tem duas linhas e duas colunas. Então ela é uma matriz do tipo 2 por 2. Essas matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas, 2 por 2, 3 por 3, elas são chamadas de matrizes quadradas, tá? Então essa é uma matriz quadrada, por exemplo. Essa é uma matriz quadrada do tipo 2. Uma matriz genérica, então, se eu quisesse generalizar todas, também pode ser representada assim, né? Por exemplo, uma matriz A e J quer dizer o quê? Os elementos pertencem a uma linha e uma coluna do tipo MN, né? Mas geralmente vem determinado, tá, pessoal? O número de linhas e o número de colunas. Bom, num próximo vídeo agora que eu vou gravar, nós vamos aprender então a montar essas matrizes em cima de uma determinada regra, em cima de uma determinada fórmula que já vem, ok? Até mais.